Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, mais uma discursiva aqui, estilo PCCE, a nossa quarta questão discursiva de prova aí pra galera do YouTube e os alunos que são do curso regular ou do curso geral estão recebendo aí ela em PDF e em slide também para corrigirem posteriormente a sua discursiva ser escrita aí. Então vamos lá, nossa quarta discursiva traz aqui a matéria do direito penal. A discursiva traz aqui uma matéria que é extremamente relevante para quem vai atuar principalmente aí na área policial, sem contar que na última prova tiveram aí umas 3 ou 4 discursivas voltadas ali para direito penal, juntando a prova de inspetor e a prova de escrivão, claro. São quatro discursivas em cada uma das questões. Então vamos lá que nossa discursiva número 4 diz o seguinte: João saiu de uma festa um pouco sonolento, pretendendo ir para casa conduzindo sua motocicleta. Na ocasião, foi advertido por seu amigo Marcos, que disse: pilotando nesse estado, você pode matar alguém. João, porém, afirmou que era um ótimo motorista e que estava em condições de evitar qualquer acidente, até porque as ruas estariam quase desertas e o vento no rosto o manteria acordado. Afirmou ainda que não se arriscaria a sofrer um acidente, porque de moto o para-choque era ele mesmo. No trajeto para casa, porém, por estar com um reflexo mais lento, João não percebeu um pedestre que atravessava a rua e o atropelou, causando-lhe morte. Embora tenha ficado bastante ferido, João sobreviveu ao acidente e foi acusado ali de cometer crime. Então, pessoal, esse é nosso caso concreto. O João, sonolento, pegou sua moto para ir para casa após uma festa. O amigo advertiu o João, o colega advertiu o João que ele não fosse porque ele estava com sono, poderia atropelar alguém. E João disse que não atropelaria ninguém. As ruas estavam desertas, o vento manteria ele acordado. Porém, mais à frente, quando o João conduzia a motocicleta, o que aconteceu? Ele atropelou um pedestre, matou esse pedestre, ficou lesionado. O João ficou lesionado e João sobreviveu. Posteriormente, João ali foi acusado de cometer um crime em virtude desse atropelamento ali que teve uma morte, teve uma vítima fatal. Pessoal, essa questão ela aborda dois tipos ali de cobranças que podem ser observados pela banca na prova. Na última prova, a IDECAN cobrou tanto questões de caso concreto, como questões ali mais conceituais. Então, tinha uma questão ali, por exemplo, sobre direitos sociais, direitos garantidos primeira, segunda, terceira geração. Então, a banca pode cobrar tanto um caso concreto em si, para você discorrer em cima desse caso concreto, sobre esse caso concreto, como a banca também pode cobrar ali uma questão conceitual, pedir para você conceituar alguma teoria ou coisa assim do tipo, e pedir para você discorrer sobre ela. Na nossa questão, ela traz aqui duas abordagens. A abordagem A diz o seguinte: com relação à teoria geral do crime, é importante sabermos que sobre alguns institutos. Assim sendo, como o Código Penal adota os conceitos ali de crime consumado, crime tentado, crime doloso e crime culposo. Ou seja, o que o examinador quer aqui, o que é pedido aqui, que você discorra ali, como é que o Código Penal, digamos que conceitua ali um crime consumado, um crime tentado, um crime doloso, um crime culposo. Então essa é a abordagem solicitada aqui em relação ao primeiro item, uma abordagem mais conceitual. O item B diz o seguinte: a conduta de João configura uma situação ali de dolo eventual ou culpa consciente? E aí? Saber esses institutos é fundamental para você resolver questões de prova, questões objetivas, e também é um tema sempre relevante ali para ser discorrido em uma prova discursiva posteriormente. Então vamos aqui entender primeiramente o que é crime consumado, crime tentado, crime doloso, crime culposo, e posteriormente vamos fazer a diferenciação ali entre dolo eventual e culpa consciente para podermos responder a nossa discursiva. Vamos lá, crime consumado está ali no artigo 14 do Código Penal. Artigo 14 traz tanto a questão do crime consumado como o crime tentado. Vamos lá. Diz-se o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. É também chamada ali a questão do crime perfeito, o crime completo, onde se reúne todos os elementos necessários para a sua definição legal. Cleber Massa diz o seguinte: verifica-se quando o autor ele concretiza todas as elementares do preceito primário de uma lei penal incriminadora. No homicídio, por exemplo, que a conduta é matar alguém, a consumação ocorre quando? Ocorre quando a morte de um ser humano provocada por outra pessoa. Então se reúne todos os elementos necessários para a sua definição legal. Também é chamada, como eu disse, de crime completo ou crime perfeito. Ah, professor, eu preciso discorrer aqui em relação à doutrina, dizer como cada doutrinador explica que o crime consumado? Não. Observe que o comando da questão foi claro dizer:
com relação ao Código Penal. Então você pode ali reescrever com as suas próprias palavras o que está escrito no Código Penal, ou se você lembrar com as palavras muito parecidas e muito perto do que está escrito no Código Penal, de como está organizado no Código Penal, você também pode discorrer sobre isso, que a assertiva estará ali correta. E o que é um crime tentado? Diz que o crime tentado, quando iniciada a execução, ou seja, começa ali os atos executórios, inicia-se a execução do crime, mas o resultado ali, a consumação não ocorre por circunstâncias que são alheias à vontade do agente. Ou seja, há algo externo, há uma força externa que por algum motivo, digamos que impede que o crime seja consumado, impede que o resultado pretendido pelo autor seja alcançado. Então, tentado quando iniciada a execução, não se consuma aqui por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse trecho é muito importante. Circunstâncias alheias à vontade do agente, alheias à esfera de vontade do agente. Na tentativa, inicia-se os atos executórios da conduta criminosa, porém a consumação não chega a ocorrer. Por circunstâncias ali alheias à vontade do agente. Também é chamado de quê? De crime imperfeito, crime manco ou crime incompleto. Pode vir na sua prova qualquer uma dessas três palavras. Para critérios de exemplificação, eu trouxe aqui a questão chamada iter crimes, ou também chamado de caminho do crime. O iter crimes ele tem ali 4 etapas, 4 estágios. Primeiro, representação mental do crime, a chamada cogitação. Pessoal, para questões de prova, a cogitação ela é sempre impunível. É aquele momento ali que a gente está imaginando o crime, está pensando em cometer o crime. Então a cogitação ela é sempre impunível. Não se pune aí esses pensamentos, essa esfera psicológica do autor do crime, do possível autor do crime. 2. Tem ali o chamado atos preparatórios. É a adoção de providências para realizar o ato criminoso. Outra coisa também, os atos preparatórios, em regra, também são impuníveis, exceto em situações em que eles, por si só, configurem ali crimes autônomos, por exemplo. Então vamos supor que João quer matar Maria. Então João vai ali, compra uma arma para matar Maria. Observe que nesse momento ainda estamos nos atos executórios. Em tese, os atos executórios, como eu disse, eles são impuníveis. Porém, o posse ou aporte ilegal de arma de fogo por João pode configurar aí um crime lá do Estatuto do Desarmamento. Então é um crime autônomo, um crime que por si só já se configuraria. Terceiro momento, inicia-se os atos executórios, a chamada execução. Então aqui já é a terceira fase aqui do iter crimes, a execução. E a quarta fase tem a chamada consumação, que é a realização plena do crime. Aqui, entre a terceira e a quarta etapa, é que há a diferença aqui entre crime consumado e o crime tentado. Observa que, na definição, o crime tentado ocorre o quê? Quando iniciar a execução, ou seja, iniciar a fase 3, não se consuma, ou seja, não se chega à fase 4 por circunstâncias alheias à vontade do agente. Há a quebra aqui do nexo. Ou seja, vai até a fase 3, não se chega à fase 4, que é a consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por outro lado, no crime consumado, são ali perfeitamente realizáveis as 4 etapas. Cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Então esses são aqui os elementos aqui, são aqui a definição mais básica aqui, bem resumida sobre crime consumado e crime tentado, para facilitar o raciocínio de vocês e para que vocês possam estar discorrendo sobre eles na nossa resposta da discursiva. Vamos aqui para a nossa próxima observação. Crime doloso e crime culposo. Crime doloso, artigo 18 do Código Penal. Doloso quando a gente quis o resultado ou, de alguma forma, ele assumiu o risco de produzi-lo. De alguma forma, ele assumiu o risco de produzir aquele resultado criminoso. O dolo é, sobretudo, a vontade de produzir o resultado. Mas não é só. Também há dolo na conduta de quem, após prever que está ciente de que pode provocar o resultado, assume o risco de produzi-lo. Então, o Kleber Márcio deixa claro aqui que o dolo não é só aquele dolo de quem quer o resultado, mas também daquele que prevê o resultado possível e mesmo assim assume o risco de produzir aquele resultado. É o chamado dolo eventual. Crime culposo. Quando a gente deu causa ao resultado por 3 institutos aqui: a imprudência, negligência ou imperícia. Qualquer um desses 3 pode causar ali, a atitude, qualquer uma ação
relacionado a esses três institutos pode causar ali um chamado crime culposo, quando a agente deu causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Crime culposo é o que se verifica quando a agente, deixando de observar um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível e excepcionalmente previsto e querido que podia, com a devida atenção, ter evitado. Ou seja, é o chamado crime culposo, quando a gente age com negligência, imprudência ou imperícia. O que é importante aqui, os conceitos iniciais aqui, os conceitos do artigo 18, não necessariamente você precisa colocar na mesma forma que está aqui na sua discursiva, mas você deve ali delinear sobre essas palavras, você deve ali, digamos que, trazer um conceito que se alinhe a essas informações. Então vamos aqui para a nossa terceira análise. Já trouxemos aqui a questão do crime consumado, do crime tentado, do crime doloso e do crime culposo. E você vê que o item B perguntava o quê? Se a conduta ali do motorista lá da moto, dirigir sonolento, assumir o risco ali, se configurava ali dolo eventual ou culpa consciente. Então agora é importante trazer a diferença desses dois institutos. Essa tabelinha aqui foi organizada com base ali no livro do professor Márcio. Então vamos aqui observar que seria a diferença fundamental entre dolo eventual e culpa consciente, que confunde muita gente. Dolo eventual, que seria ali o dolo eventual. Já sabemos que o dolo é aquela questão de quando a gente produz o resultado, quando ele quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então o dolo eventual é uma modalidade em que o agente não quer o resultado como previsto, ele não quer o resultado como previsto, mas de alguma forma ele assume o risco de produzir aquele resultado. É possível a sua existência em decorrência do que? Do acolhimento do Código Penal, teoria do assentimento, na expressão assumiu o risco de produzi-lo. O agente não somente prevê o resultado naturalístico, como também, apesar de tudo, o aceita como uma das alternativas possíveis. Ou seja, ele aceita correr aquele risco de produzir o resultado do crime. Um exemplo aqui muito comum na doutrina é o senhor que tem uma arma ali, uma arma legal, e vai para o sítio, um sítio que tem uma estrada que é um pouco movimentada. Então aquele senhor resolve colocar ali uns alvos e ficar treinando na sua arma ali, treinando o seu tiro ao alvo. Ele percebe ali que ele não quer matar ninguém. Aparentemente ele não quer matar ninguém, não quer cometer nenhum homicídio. Mas por esse alvo estar ali voltado para uma cidade, para um sítio, que tem uma certa possibilidade de trânsito de pessoas ali em relação a essa estrada, como eu falei anteriormente aqui no exemplo, ele não quer resultado, mas ele assume que há um risco. Há um risco que, de algum momento, alguma pessoa passar ali por trás desse alvo, alguma pessoa passar nessa estrada que está ali perto desse alvo e ser atingida pelo disparo. Então observe que nesse momento, nessa situação aqui, não é uma questão só de negligência, imprudência ou imperícia. Ele percebe o resultado como possível e aceita, ele não se importa, ele assume o risco de produzir o resultado morte de alguém que esteja passando ali naquele momento. Então é o chamado dolo eventual. E qual a diferença fundamental aqui para a culpa consciente? A culpa consciente ela ocorre quando o agente, após prever o resultado objetivamente previsível, realiza conduta acreditando que sinceramente ela não ocorrerá. Então a diferença é essa. Enquanto no dolo eventual o agente ele percebe o resultado como possível, na culpa consciente o agente também percebe o resultado possível. A diferença fundamental é o quê? Que no dolo eventual o agente ele assume o risco de produzir o resultado. Ele não se importa com a possibilidade de produzir o resultado e continua agindo. Na culpa consciente não. O agente observa o resultado como possível, ele vê ali a previsão, a possível previsão daquele resultado. Porém, ele acredita veemente, ele acredita sinceramente que aquilo ali nunca acontecerá. Ele acredita que, por base na sua perícia, digamos assim, no seu expert, ele não acontecerá o resultado. Aquele resultado ele não acontecerá. Há uma questão psicológica aqui em relação a isso. Enquanto dolo eventual, o agente ele assume o risco. Na culpa consciente, ele acredita veemente que o resultado não acontecerá. Apesar de saber que o resultado é possível, a gente acredita sinceramente, com certeza, ser capaz de evitá-lo, o que apenas não acontece por erro de cálculo ou por erro na execução. Então essa é a diferença fundamental entre dolo eventual e culpa consciente. Vamos voltar aqui para a nossa questão
E vocês vão observar o seguinte em relação a João. O item A é aquele item mais, como eu disse, mais conceitual. Então vamos discorrer posteriormente sobre ele. Já o item B pergunta se a conta de João ela configuraria uma questão de dolo eventual ou de culpa consciente. Com base aqui em tudo que eu discorri sobre dolo eventual e culpa consciente, mesmo que de forma resumida, vamos observar aqui as palavras-chave para entender como configura a conduta de João. O João saiu na festa, pouco sonolento, queria ir para casa conduzindo sua motocicleta. Foi advertido ali que pilotando nesse estado você pode matar alguém. João, porém, afirmou o quê? Que era um ótimo motorista. Olha aqui as palavras-chave, os conceitos-chave. Ótimo motorista que estava em condições de evitar qualquer acidente. Até porque as ruas estariam quase desertas e o vento no rosto o manteria acordado. Afirmou ainda que não arriscaria sofrer um acidente, ou seja, João percebeu a possibilidade, sabia da possibilidade do acidente, mas acreditou veemente, acreditou sinceramente que o acidente não aconteceria. Infelizmente, terminou acontecendo. Então, a conduta de João configura o quê? Um dolo eventual ou culpa consciente? Pessoal, a chamada ali de culpa consciente. João cometeu aqui um crime com base ali na questão da culpa consciente. Um possível crime com base na culpa consciente. Essa questão do atropelamento, homicídio ou não, ficaria para outra análise, para outro momento. Mas em tese aqui o João agiu ali com a chamada culpa consciente. Ele viu o resultado, ele sabia que o resultado era possível, mas acreditou sinceramente, acreditou veemente que aquele resultado não aconteceria. Diferentemente do dolo eventual, seria se ele não se importasse com a possibilidade do resultado, que ele assumisse o risco, independentemente da possibilidade ali do resultado. Então vamos aqui para a nossa discursiva, para o nosso padrão de resposta ali trazido pelo professor. O item A diz o seguinte: com base na teoria do crime, sabemos que alguns conceitos têm satisfação, como o Código Penal adota ali o quê? Crime consumado e crime tentado, além disso, crime doloso e crime culposo. Então vamos aqui partir para nosso primeiro momento. Olha aqui, primeiro momento, fazendo a introdução aqui da primeira análise do primeiro item. É importante diferenciarmos o crime consumado de crime tentado. De acordo com o Código Penal brasileiro, considera-se consumado, ou seja, vou trazer aqui o conceito aqui de crime consumado de acordo com o Código Penal. O crime, considera-se consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Por outro lado, o crime é considerado tentado quando iniciados os atos executórios não se consumam por circunstâncias que alheias à vontade do agente. Observe aqui que em poucas palavras foi possível trazer, em pouco mais de 3 linhas aqui, foi preciso trazer os conceitos de crime consumado e crime tentado. Como a questão pedia muitas informações, então você tem que ter uma boa capacidade ali de síntese, de sintetizar as informações ao mais fácil possível, sendo que isso se torne ali uma resposta que seja possível, digamos, ser pontuada. Então não basta sintetizar e deixar ali uma questão desconexa. Sintetiza as informações e traz o núcleo essencial. O crime consumado é o quê? Quando nele se reúnem os elementos da definição legal. E o crime tentado é o quê? Quando iniciados os atos executórios, esse crime ele não se consuma ali por circunstâncias alheias à vontade do agente. Em segundo momento, diz que o crime é doloso. Quando o agente quis o resultado ou de alguma forma ele assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, crime doloso é aquele crime que a gente assume o resultado, ou a gente quer o resultado, ou ele assume o risco de produzir. É a questão lá do dolo eventual. Por fim, o crime culposo consiste naquele em que o agente dá causa ao resultado por negligência, imperícia ou imprudência. Então são as palavras-chave aqui para conceituar tanto o crime consumado como o crime tentado, assim como o crime doloso e o crime culposo. O item B fica aqui para o segundo parágrafo. O item B perguntava se a conduta de João era uma situação ali de dolo eventual ou de culpa consciente. Então, com base no discorrido, com base no argumentado aqui anteriormente, a gente percebeu que a conduta ali de João, ela configurava uma situação ali de culpa consciente. Então, vamos fundamentar a nossa resposta. Em outra perspectiva, é de suma importância diferenciar dolo eventual de culpa consciente. Pessoal, geralmente, ao meu ver, quando a banca traz ali diferenciar dolo eventual ou culpa consciente, é muito importante que você diferencie os dois institutos.
Por quê? Porque você vai demonstrar para o examinador, na fundamentação, que você conhece as duas situações. Você conhece o que é uma culpa consciente, você conhece o que é dolo eventual, e aí posteriormente você só dá a sua resposta porque você já argumentou anteriormente. Na última prova, na PCCE, não lembro agora se era de inspetor ou de escrivão, tinha uma questão que falava justamente sobre a questão da injúria racial e do racismo. E no padrão de resposta, tinha uma situação concreta. A banca perguntava se era um crime de injúria racial ou crime de racismo, em 2021. E no padrão de resposta, a pontuação estava justamente discorrer sobre os dois crimes, explicar o que é uma injúria racial, explicar o que seria o crime de racismo e enquadrar aquela conduta do caso concreto em um dos dois crimes. E foi justamente esse o padrão que eu escrevi na época e que me deu a pontuação máxima na questão. Então, quando tem essa questão, dolo eventual, culpa consciente, eu acho importante, eu oriento que meus alunos, eles discorram ali, por mais que de forma um pouco mais breve, sobre os dois institutos e posteriormente enquadrem a conduta do caso concreto em um deles, caso seja necessário. Então é justamente o que foi feito aqui. Perguntando se a conduta de João era questão de dolo eventual ou culpa consciente. Então, não vamos dizer, em outra perspectiva, é de suma importância diferenciar o quê? O que seria o dolo eventual e a culpa consciente. Então, vamos diferenciar aqui e dizer em qual dessas duas condutas aqui, em qual dessas situações se enquadra o caso concreto aqui em relação ao João. No dolo eventual, o agente observa o risco do resultado criminoso como possível e mesmo assim prossegue com a ação, pouco se importando com o possível resultado. Então é o chamado dolo eventual, em que o agente percebe o resultado como possível, ele não quer aquele resultado, mas assume o risco de produzir o resultado. É justamente a questão, mesmo assim prossegue com a ação, pouco se importando com o possível resultado. Na culpa consciente, por outro lado, que é o nosso caso aqui de resposta, o agente observa o resultado como possível, mas acredita veemente, sinceramente que ele não acontecerá. Ou seja, ele observa ali o resultado como possível. João observou como possível acidente, mas acreditou por várias e várias circunstâncias que aquele resultado não aconteceria. Diante do exposto, percebe-se que a conduta de João, ao sair da festa com bastante sono e acreditar sinceramente que não causaria nenhum crime, nenhum acidente, configura a hipótese ali de culpa consciente. Observe que eu diferenciei os dois institutos, culpa consciente e dolo eventual, e por fim, ali eu trouxe ali, enquadrando a conduta de João em uma situação de culpa consciente. Então essa é uma abordagem muito interessante porque mostra que você sabe fundamentar a resposta. Você sabe, conhece os dois institutos, que você entende sobre eles e que você consegue enquadrar a conduta de João ou no dolo eventual ou na culpa consciente, como foi o caso aqui da nossa questão. Então é essa, pessoal, sem mais delongas. Espero ter colaborado aqui com o desenvolvimento do raciocínio de vocês. Espero que vocês consigam ali desenvolver essa discursiva, que vocês consigam responder essa discursiva da forma mais clara possível, da forma mais assertiva possível e consigam aí se preparar cada vez mais para os próximos concursos da Polícia Civil do Estado do Ceará. Até a próxima.